Bom dia, família, tudo bem? Desejo a todos uma ótima semana. Me chamo César Alexandre, sou coordenador e terapeuta aqui da Nova Vida. Hoje nós vamos trazer um vídeo, né? Aliás, toda semana nós vamos trazer um vídeo aqui, um vídeo educativo, um vídeo de informações para as famílias que têm os pacientes aqui, as pacientes aqui conosco se tratando, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto abordado, que é um assunto que muitas das vezes a família não entende, né, que chama-se codependência, né? O que é a codependência? A codependência, ela é nada mais, nada menos do que o adoecimento da família sem o uso da substância química, né? O dependente químico, ele adoece, né, com o uso da substância química, e a família adoece junto com o dependente, né, sem o uso da substância. Então nós vamos abordar esse assunto, né, falando para vocês, explicando para vocês como que deve se tratar e abordar muitas das vezes o dependente químico, mas também tomando cuidado com a codependência que está enraizada dentro da família, né, o adoecimento da família, né, num todo, né. Veja bem, muitas das vezes nós perguntamos assim, né, o familiar pergunta: internei meu filho ou minha filha, e agora? Né? Nós achamos que o ato da internação é um ato que termina ali. A família muitas vezes ela entende que internou está resolvido o problema. E não é bem assim, né? Nós sabemos que o ato de internação é um ato de amor, né? Claro, dói, é um ato doloroso, né? Uma decisão que tem que ser tomada muitas das vezes em conjunto familiar, né? E que traz também traumas para a família, né? E o dependente químico, ele sabe que a codependência está na família. E muitas das vezes ele vai usar essa codependência familiar, tá, em benefício dele. Ou seja, entre aspas, uma forma de manipular, tá? Manipular a família. O dependente químico, a maioria das vezes, ele sabe todos os pontos, todos os tópicos, tá, aonde ele pode abordar determinado ente da família, aonde ele possa conseguir aquilo que ele quer de forma mais sutil, entende? Então a codependência, ele sabendo que a família está codependente, né, está doente, né, ele vai abordar alguns assuntos em benefício próprio. O que a família tem que fazer nesse caso? A família nesse caso ela tem que entender, né, sobre a dependência, mas também entender sobre a sua codependência, né? Quer ver uma situação bem simples? Uma situação bem simples. Muitas das vezes o dependente químico está em tratamento e o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou alguém da família vai lá e fala assim: olha, faz o seu tratamento, que quando você sair, eu te dou um carro, eu te dou um celular, eu te dou um presente. Isso não existe. Às vezes você está incentivando ao dependente a voltar ao uso, porque nós sabemos que a doença da adicção ela vai agir no subconsciente, né, do dependente químico. E o que nós estamos fazendo? O que a família faz com isso? A família ela está nada mais nada menos incentivando no subconsciente do dependente químico a ter uma recaída, porque ele tendo uma recaída ele vai voltar para a unidade, ele vai ganhar um presente. A doença ela se manifesta muitas vezes dessa forma, entende? Não saber falar o não para o dependente químico. O dependente químico ele precisa ter o não, aceitar o não e trabalhar o não dentro dele, né? Ele tem que entender que o não é um sim a curto ou a longo prazo, entendeu? Ou a médio prazo, tanto faz. Mas nós precisamos introduzir essa situação na família. A família precisa saber abordar o dependente químico, né? Outro exemplo, o dependente químico sai da unidade, sai do tratamento e ele tem uma grande barreira de desconfiança, que é natural, né? De linhas de abordagem de assuntos, que também é natural da família, né? A família vai às vezes pressionar, às vezes vai indagar, né? Várias situações para ele. Tá? Mas um exemplo, a codependência não pode ser tratada ou enraizada de certa forma como uma forma contundente não de desconfiança, mas aquela desconfiança que você faz uma afirmação que o dependente químico não está limpo, entendeu?
Se ele saiu de um tratamento e ele está com um comportamento bom, ele está com vontade de se recuperar, então vale a família incentivar e não indagar ou desconfiar, entendeu? Da situação da sobriedade do dependente. Então nós vemos que muitas das vezes o dependente químico tem a recaída dentro de casa, a recaída do comportamento, a recaída do pensamento e a recaída das atitudes e de ações, né? E essa recaída ela começa dentro de casa e depois vai para a substância, que é o último estágio da recaída. Então eu venho hoje abordar com vocês, família, essa situação sobre a codependência. Procurem se instruir um pouco mais, pesquisar um pouco mais o que é a codependência. Procure estar mesmo dentro do ciclo, né, da dependência química, né, para auxiliar aí o seu ente querido, né, que está em tratamento. Quando a paciente sai do tratamento, procurar dizer, vamos supor, a paciente pediu algo, né? Vocês vão falar o não, como eu acabei de falar agora há pouco, mas falem o não, mas explicando o porquê desse não para ele entender, entendeu? Para ele entender e trabalhar esse não dentro dele, né? Situações passadas, coisas do passado. O passado não interessa mais nem para o dependente químico e nem para a família, não vai acrescentar, não vai adicionar nenhum valor, nenhuma coisa simbólica na recuperação dele. Nós sabemos que o passado faz parte do passado, então aquilo que passou fica no passado, né? É uma nova etapa, é um novo ciclo, né, de vida, não só para o dependente, mas também para a família. Então são páginas em brancos que ali ele vai escrever novamente um roteiro e que a família também vai ser ator principal ou coadjuvante dessa recuperação do dependente, tá? Então, família, eu desejo a vocês um bom tratamento também, tá? Que vocês venham a se instruir sobre a codependência, que é também um fator muito primordial e predominante na recuperação do seu ente querido, tá? Procure se instruir, procure se aperfeiçoar, ter uma orientação do profissional, se for o caso, tá? Estamos à disposição de todas as famílias que precisem tirar alguma dúvida, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.